Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou cá eu e estou com duas meninas aqui do meu lado, aliás, uma meio atrás. A Luna, que tá fazendo arte horrores e que parece que o universo conspirou para que ela hoje fosse a arteira. Ela está tentando abrir a janela, gente. E aqui tá a Tissuru. Logo a Luna desiste disso, então se vocês virem briga, rola, ou brincadeira, ou esse barulho da Luna insistentemente tentando abrir a janela, desistiu, por enquanto. Vocês não reparem, tá, gente? Eu não vou ficar tentando segurar e daí fico gravando o vídeo assim, porque teve um vídeo que eu assisti, eu falei, gente, eu vou tirar do ar. Eu tô assim, porque eu estava com uma no colo e a outra vinha pra tentar brigar, sabe? Ontem, conversando com uma amiga do canal, a gente estava falando sobre alguns assuntos, né? E sobre... acabamos caindo a respeito do nosso metabolismo, que desacelera bastante diante de alguns tratamentos, de algumas medicações que a gente precisa tomar, que a gente precisa ingerir, e com isso afeta todo um trabalho que deveria ser habitual e normal do nosso corpo, que é ter tal energia, gastar tal energia e sobreviver com tal energia, e as pessoas, cada uma com os seus biotipos, com as suas individualidades ali, com os seus formatos de corpo, viverem felizes, sem cobranças e sem comparações. Essa é a expectativa de um mundo solidário, empático e de um mundo perfeito. Algumas pessoas têm os seus biotipos de pessoas extremamente magras, de pessoas em formato de pera, de pessoas de formato mais arredondadinho, formatos mais quadradinhos. E o que pode entrar para interferir nisso tudo? Opinião de pessoas e medicação. Para diversos tipos de doenças. Para o câncer, a medicação, no meu caso, para hormonal, duplo hormonal, luminal B, é assim, pá, pum, desde a quimioterapia, a medicação, ela foi assim, sabem? Como se tivessem colocado um palitinho em mim e soprado. E eu virei uma bolinha. Mas, durante a quimioterapia, eu engordei, né? Eu inchei poucos quilos. Eu fui de 57 para 63 quilos. Então, depois da quimioterapia, eu comecei o tratamento com os imunossupressores, que são conhecidas essas terapias que a gente faz para bloquear aquilo que nos leva a desenvolver o câncer. Os tipos de câncer que tem essas terapias-alvo. Ao longo dos meses, é perceptível o quanto o nosso metabolismo ele fica lento e o quanto nós vamos ganhando peso, às vezes comendo o mínimo do mínimo. Às vezes a gente, sabe, a gente se promete, não, eu não vou engordar, e a gente vai comendo o mínimo do mínimo
isso não funciona. Então, de repente, a gente come o máximo do máximo e a coisa permanece idêntica. É claro que o máximo do máximo, né, gente, só em situações muito convencionais deveria ser aplicado. Mas analisando, sabe, todo isso que aconteceu comigo, independente do que eu comia, e vocês sabem que eu tinha parado de comer carne vermelha há bastante tempo, tanto o tamoxifeno como o anastrozol só me faziam ganhar mais peso. Eu ia ganhando mais peso e eu não conseguia fazer nada para que isso mudasse. Antes da pandemia eu fazia caminhada, gravei para vocês os meses que eu estava fazendo a caminhada, que era aqui pertinho e tudo mais, e depois veio essa pandemia dessa maneira e o meu pânico não me permite fazer isso. A pandemia também não, porque tudo está fechado. Ainda mais agora com essa terceira onda assoladora no meu estado. Resultando em o quê? Mais ganho de peso. Então, como eu contei para vocês, fui até o médico, fiz o exame do meu ovário. O doutor brigou comigo, mesmo eu tendo ficado praticamente um ano sem atendimento lá em Barretos. Brigou comigo, mas me passou a Zoladex e falou assim: você vai ganhar mais peso ainda, você vai ver. Eu falei, quanto? Ela engorda. Ela vai te engordar aproximadamente uns 14 quilos. E eu já tava com 72, sabe, gente? E eu sou da família dos baixinhos. Eu não tenho 1,70 m, 1,75 m, como muitas de nós gostaríamos de ter, não é verdade? E essa fala do doutor foi um gatilho para mim. Eu falei para ele, eu não vou engordar, doutor, tudo isso. E foi um gatilho muito benéfico. Tanto que quando eu tiver a consulta com ele novamente, lá pra frente, que eu nem sei quando vai ser ainda, eu vou falar para ele, eu vou mostrar para ele, eu quero consultar com ele, eu vou brigar para consultar com ele, vou falar, doutor, é possível tomar Zoladex e não engordar tudo que o senhor disse, porque o que o senhor disse, que ela engorda, né, que os efeitos seriam ainda mais fortes do que o Arazabi causava em mim, é possível. E o senhor foi o meu gatilho para isso. Eu quero falar isso para ele. Porque na última consulta eu não conseguia falar quase nada, né? Foi assim. E eu tinha passado mal, tinha sido entubada e tava poupando a voz o extremo que eu conseguia. Então, ele também não ia querer saber sobre essa intoxicação medicamentosa, porque como vem um discurso muito forte lá em Barretos, depois da pandemia, nós tratamos câncer, qualquer outra coisa no seu município. Mas eu queria falar para ele, não era a hora, né? Tudo tem seu determinado momento. E, gente, nada mais justo seria do que eu compartilhar com vocês, depois de fazer essa introdução, né, que eu sempre faço. Tem gente que fica bravo. Um dia uma menina entrou no carro e falou assim, 5 minutos para você falar o nome do remédio.
Aí eu falei para ela, primeiro eu converso, como eu sempre faço. Eu tento explicar desde o comecinho, porque não tem como chegar no meio e pegar e acompanhar. Tem que se ter o começo, o meio e no meu caso, a finalidade. E a minha finalidade aqui não é falar, emagreçam, gente, emagreçam, vocês emagrecem, vocês vão emagrecer, porque eu emagreci, porque vocês vão conseguir emagrecer, porque é isso, porque é isso. Por quê, gente? Essas são as palavras mais cruéis que uma pessoa que tá ganhando peso e não é por causa dela escuta de alguém. É muito cruel, é muito revoltante, é muito desrespeitoso, é muito tudo. É muito tudo. Então, não é essa a finalidade. A finalidade é o quê? Eu contar para vocês coisas que eu fiz e que eu senti que me ajudaram e coisas que são reais. Afinal, até nesse meio de pessoas que dão dicas, nós vemos pessoas fraudulentas, querendo se aproveitar das outras. Não sei se vocês ficaram sabendo e se vocês se interessarem, pesquisem um dia. Tinha uma digital influencer que ela pregava um estilo de vida e etc e tal, e falou que perdeu tantos quilos e formou aquele corpo, sabe, maravilhoso ali, porque fazia a reeducação alimentar com isso, com aquilo, e era tudo muito lindo, maravilhoso. Só que ela foi dar uma entrevista ao vivo no Rio de Janeiro, numa rádio, e ela pensou que não estava gravando e o programa estava sendo gravado, e ela acabou revelando em off, que era para ser em off, mas caiu ao vivo, que ela tinha feito lipoaspiração. Caiu a popularidade dela ao extremo, ela precisou entrar num programa daqueles que as pessoas ficam confinadas, para que ela retomasse, né, tudo que ela tinha, que era até produtos com marcas famosas de produtos para beleza e etc e tal. Precisou que interferissem dessa maneira para que ela retomasse a sua popularidade. É só avisando que nesse meio tem gente fraudulenta também, de pessoas que dão dicas milagrosas e que nunca funcionam com a gente. E a gente, às vezes, se culpa e não sabe por quê. Eu tive um grande aliado que foi o fato de ter eliminado a carne a passos lentos, depois fui eliminando gradativamente a farinha branca do meu cardápio. Não significa restrição absoluta, tá, gente? Por quê? Porque se eu tiver vontade, eu vou lá e vou comer. Mas não tenho aquela necessidade diária. E eu acredito muito de todas as coisas que me ajudaram aos chás. Chás e sucos. Muito líquido, né? Eu sempre falei para vocês, muito líquido, muito líquido, muito líquido, muito líquido. Os sucos, sabe? Eu fazia couve, maracujá, limão, gengibre. Tinha até tentado fazer a receita um dia e deu errado, porque eu tava fazendo e quando eu fui mostrar o resultado, eu joguei todo o suco fora e fiquei olhando, eu com o coador aqui e o liquidificador vazio, a jarra vazia. Aí chega um momento que parece que o nosso organismo ele vai se acostumando a
os ingredientes que nós estávamos usando comumente. Então chegou uma hora que esse suco verde, todo termogênico, não fazia mais efeito, não me ajudava mais. Então, o que eu fiz? Fui buscar, né, mais receitas e mais ingredientes, como eu poderia variar isso, mas de uma forma que fosse acessível para mim, de uma forma que não ficasse caro, de uma forma que eu conseguisse fazer isso. Desde o dia do entubamento, gente, a minha garganta ainda, ela dá uma picaiada, sabe? Umas picadinhas assim na voz. Buscando informação. Se você sabe que o gengibre ele é termogênico, mas lembrando que o gengibre aumenta a pressão arterial, então o uso dele é com muita parcimônia, né? Muita sabedoria. A gente tem que saber sobre aquilo que a gente está usando. A gente tem que observar quais são as reações que isso pode dar no nosso organismo. E também que termogênicos tem até um certo horário que a gente pode tomar, porque se nós fizermos e ficarmos tomando sucos termogênicos e chá até 5, 6 horas da noite, quem é que vai dormir com isso tudo? Ninguém. Eu tomo até 3 horas da tarde. Tem pessoas que indicam até as 4, mas eu percebo que eu tenho que tomar até 2h30, 3 horas da tarde, tá bom. Mas eu vou pesquisando sobre as coisas que eu vou mudando. E nisso tudo também, o que é que eu percebi? Os chás ativam muito mais o meu metabolismo do que os sucos gelados que eu fazia. E nessa ativação do meu metabolismo, o que é que eu percebi? Que o chá me ajuda muito a funcionar o meu intestino, porque as medicações também fazem com que o nosso intestino fique preso. Não é verdade? Ai, mas como tomar chá num calor lascado? Tomando, gente, na frente do ventilador, ao ar livre, tomando. Não é à toa que em determinados países da Europa, não é? Tem-se o horário certo de se tomar chá. Não é burrice isso. No Oriente também consome-se muito chá. Chá, chá, chá. Tem chá gelado? Tem. Nunca tomei, não. Nunca tomei. Não sei se funciona como os chás mornos, sabe? Do morno ali pro mais quentinho. Esse daqui tá morno. Um morno mais pro quentinho. Essa foi uma das grandes percepções que eu tive. O chá, em mim, no meu metabolismo, funcionou muito mais do que os sucos gelados que eu fazia. E quais são as variações que eu faço? Uma vez que eu percebi que só aquele chá verde que eu estava comumente tomando tinha parado, meu organismo já tinha sacado, gente. O nosso organismo é uma coisa, a nossa mente, o nosso cérebro é tão inteligente que é por isso que ninguém descobriu até hoje muita coisa. Então, ele já tinha sacado isso e me pegava por outros lados, não é? O que eu fiz? Vou tentar fazer isso nele também, vou tentar enganar ele. Se ele não sabe o que eu estou usando todos os dias, ele não vai saber me enganar. Penso eu que tem funcionado. Então, eu comecei uma variação. Às vezes, sim, sabe, tomo a mesma variação de chá ali uma semana. Porque é pouco, né? Eu lembro que foram quantos meses tomando aquele chá verde, né, gente? De chá verde, chá verde, chá verde. Chá verde, suco verde, suco verde. E era o suco verde, meses, anos. Então, peguei
uma quantidade de dinheiro que não foi muita, fui até o mercado e olhei todos aqueles chás que tem lá. Conforme aprendizado, eu acredito, a gente sabe que o chá de camomila é para tranquilizar, chá de melissa, a gente já tem um certo conhecimentozinho. Mas se você não tiver esse já prévio, instintivo, que a família ensina, pesquise sobre os chás. Tem vários sites que falam as propriedades de cada um desses chás. E eu peguei uma quantidade de chá, gente. Chá verde, café verde. O chá verde foi o primeiro, né? Café verde, orégano, que eu já tinha contado para vocês. Peguei gengibre, peguei limão. Calma aí, que às vezes a memória falha. Canela, cravo, hibisco. Deu para comprar assim uns 2 sacos de cada, 3 saquinhos de cada. E coloquei tudo numa cesta. Não vou mostrar porque tá uma bagunça. Coloquei tudo numa cesta. Todos os termogênicos. Comprei os calmantes também porque vocês sabem a minha dificuldade no sono, desde bebê. Aí, eu comecei a fazer assim, vou lá e escolho 3 tipos de chá. 1, 2, 3. Coloco lá, faço o chá com aqueles 3 que eu escolhi. Ah, cavalinha é outra, cavalinha, hibisco, orégano, o gengibre é quando eu escolho, porque o gengibre não tem aqui para vender ele em formatinho de chá. Ótimo! Fiz todo esse estoque com vários tipos de chá que ativam o metabolismo, ajudam o organismo. E descobri também que você colocar um pouquinho, né, uma pitada, a ponta de uma colherinha de açafrão, seja o açafrão da maneira com que ele for, mas o melhor é aquele em pó que é mais prático. Você colocando no chá, ele ajuda muito no processo inflamatório que nós desenvolvemos e a fazer o nosso intestino funcionar mesmo. E comecei a fazer isso. Do açafrão eu não abro mão. Eu vario os chás. Aí falei assim, uma semana, não, vai ser trocado mesmo e pego os saquinhos, solto no outro dia, eu já dou uma embaralhada, daí eu pego de novo, se repetir não tem problema. Por quê? Eu não estou acostumando o meu organismo com aquilo. Automaticamente, cada novo ingrediente que se combina ali ativa uma nova forma de informação para o meu corpo e para o meu cérebro. Concordam? Isso eu poderia explicar cientificamente, mas isso quem deve explicar, né, são as pessoas, nutrólogos e nutricionistas, nessas palavras para nós. Mas nós, com o conhecimento chulo popular como esse que eu estou passando, podemos cobrar que eles nos expliquem de maneira científica se você tem acesso a um nutrólogo ou a um nutricionista. Ativam coisas diferentes. E há um mês atrás, de um mês para cá, que eu já tinha perdido o peso que eu queria voltar ao meu peso antes de começar o tratamento. E eu consegui. Eu estou no peso antes de começar o tratamento. Vai levar tempo para o meu organismo e para as células se acostumarem com esse corpo novo? Vai.
Vai ter briga contra a Zoladex? Vai. Vai ter briga quando eu fizer a cirurgia? Vai. Mas estamos aí para quê? Para brigar, para desinchar e para continuar. Porque eu quero permanecer neste peso. É uma obrigação com alguém? Não. Sou eu tomei essa decisão. E de um mês pra cá, é assim, eu gosto muito de abacaxi, sabe, gente? Eu como muito abacaxi. Eu chupo muita uva. O que eu fiz? O abacaxi, né? A gente se habituou, se educou, eu digo, a ser mais higiênicos, porque antes as pessoas não faziam aquele processo de higienização, algumas pessoas sérios nas coisas para consumirem, né? Não deixavam lá de molho no sabão, no detergente, como tem que ser, coisas que não vão para fervura, né? Aí tá, depois de lavado, eu descasco o abacaxi e vou guardando as cascas no congelador sabe, lá. E quando eu faço chá, vez sim, vez não, eu coloco uma fatia de casca no chá, dá uma mudada no sabor, dá uma mudada no aroma, no cheiro do chá. Ah, sim, eu não sou muito chegada em maçã, sabe, gente? Não gosto muito. A que eu gosto assim, raramente é a verde, que é cara para dar com pau aqui. Mas quando tem aquela maçãzinha mais comum, a mais baratinha, bem lavadinha, tá? Eu corto ela, taco no chá também. Se não vou colocar ela inteira, congela as outras partes, ela escurece, mas você vai colocar no chá depois. Coloco no congelador e tenho feito essas coisas e tem funcionado. Sabe o centro do abacaxi que muitas pessoas não comem? Eu, por exemplo, não como. O centro do abacaxi. Aquela parte também eu coloco no chá. Inclusive esse daqui tá com sabor daquele centrozinho, aquele miolo. Também congelo, também coloco no chá. E assim tô fazendo com várias frutas, reaproveitando a casca. Depois de bem higienizada, eu vou e congelo e tô utilizando, colocando também nos meus chás. Que pesquise, são diversos, inúmeros chás para todos os gostos que ativam o nosso metabolismo e que ajudam o nosso organismo a eliminar inchaços de medicamento e a trabalhar um pouco mais rápido. Dá certo, gente, dá certo. Tem a ajuda da alimentação. Alimentação, como muitos dizem, é tudo, né? A alimentação da gente, quando a aluna não chama toda a atenção do vídeo, a alimentação da gente é tudo, é importantíssima. Mas eu estou aqui como prova viva de que a alimentação tem o seu papel e a nossa ajuda para ativar o nosso metabolismo tem o papel tal qual importante é a escolha da nossa alimentação. Então, esse é o meu depoimento, sabe, gente? De acordo com a minha experiência. Variem. A gente não enjoa. E quando a gente acostuma com o chá, ele faz falta. Acreditem, tô até me sentindo londrina. O chá da tarde, que é servido às 2, né? Sabe, eu não entendia esse gosto do chá, mas as pessoas vão em chá. E aí lá no Vietnã, eu assisti já um documentário, chá. Aquele calor, aquilo, gente. Na Tailândia, calor, abafadíssimo, chá. E eu me acostumei, me adaptei, ensinei o meu paladar. E aí o meu paladar, ele pede chá.
E eu estou fazendo isso. Já tinha contado para vocês, mas com menos detalhes. É isso, gente. Grande beijo. Fundo do coração. Amo vocês. Vamos que vamos. Oração por todos, tá, gente? Que Deus proteja-nos a todos. Proteja os enfermos. Que Jesus nos cubra com o manto. Nos estenda a mão e nos tire de tudo isso que estamos enfrentando neste momento, desde que seja a vontade dele. E vamos que vamos, hoje, amanhã e sempre.